Olá, amigos que acompanham o TVBE, estamos aqui em mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Masti Soluções Contábeis e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E nessa edição do programa eu recebo duas pessoas que trabalham na área da corretagem imobiliária, mas não trabalham tanto tempo assim. Elas são jovens ainda e são jovens do mercado também. Eu estou aqui com a Vanessa e com a Adri, que são corretoras de imóveis, para contar a história de vocês. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao Pode Morar. Muito obrigada. Você até a voz, né? Então, Até combinou. Sincronizada. Sincronizou. vamos começar em ordem alfabética. Adri, conta um pouco da tua história, da tua formação. Eu sei, né? Um pouco, né? A gente já se conhece, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo não sabem. Queria que você contasse isso antes, a CDC, antes da corretagem e depois da sim. corretagem. Então, na verdade, a minha formação, né? Eu sou formada em design gráfico. Tive aí uma certa experiência na área. Depois acabei migrando para trabalhar em gráfica mesmo. E nessa gráfica atuei lá por 11 anos. E desses 11, 5 foram na área comercial. Então, eu já atuava com vendas, né? Já atuava na área comercial, já estava habituada, né, ao meio comercial. Só que desde muito tempo atrás, eu sempre gostei de imóveis. Daí tu vai me perguntar por quê? Não sei. Eu sou Mas daquele na tipo... gráfica tinha folhetos e coisas para imobiliária? Tinha também. E até quando eu atuei em uma agência de publicidade, e nessa agência a gente diagramava uma revista de imóveis, de uma rede, que eu acredito que hoje não existe mais. Essa revista, ela não existe mais. Faleceu. Mas eu tenho um exemplar guardado até hoje. Que legal. Até hoje eu tenho guardado e eu sou daquele tipo de pessoa que quando vê um tapume eu preciso saber o que vai acontecer ali. Mesmo antes de trabalhar na área? Muito antes. Desde, sei lá, 15 anos. Quando eu tinha 15 anos eu sempre ficava atenta. E eu sou daqui, né? Sou joinvilense, então... Até é engraçado as meninas falarem, a Adri parece um Google. Ah, tem um prédio ali. É o tal prédio, tal construtora de tal ano. E foi uma coisa assim que parece assim, que foi desenvolvendo naturalmente, fluindo, né? foi fluindo e isso foi muito antes, né, de eu estar no mercado. Então, indiretamente, eu tinha já uma ligação, né, desse tempo que eu trabalhei nessa agência. Então, eu acabava tendo contato com algumas imobiliárias que ainda existem aqui hoje, né. Então, até reencontrei algumas pessoas daquela época e já agora que ainda estão no mercado, né. E foi uma coisa natural, assim, eu sempre gostei, então eu sempre acompanhei, seja Joinville, seja os arredores, né, eu sempre gostava de estar atenta a tudo que estava acontecendo. Só que nunca imaginei, assim, nunca me via nesse mercado, né, eu achava assim, deve ser muito difícil e eu não tenho competência, não tenho capacidade para isso, E deve tu ser tinha aquele muito... negócio meio assim que talvez seja o mais comum, assim, de focar, assim, não que... de repente até sonhar um pouco com coisas de alto padrão, assim, que tu gostava de ver, ou não importava o tipo de obra, assim? Mais médio, alto padrão, assim, eu sou muito... Tanto é que hoje o foco da gente, né, é em alguns determinados bairros aqui de Joinville, que a gente acaba abraçando muita coisa, né, de médio e alto padrão. Que é legal ver, assim, né, geralmente em revista, às vezes uma reportagem, mostra a casa da Vanessa, vamos ver a casa da Vanessa onde ela mora, olha só, a piscina dela, que gigante e tal. É legal, né? Sim, teve uma época que eu assinei, né, que eu assinei até a Casa Vogue, enfim. Sempre gostei, assim. Então, desde antes, né, atuei em outra área, não imaginava que eu ia acabar caindo na corretagem, mas... E como que foi esse convite exatamente para tu entrar nessa? Então, é Não uma foi história um bem convite. engraçada. Não É foi uma um história convite. bem engraçada. Como eu falei, eu atuava em uma gráfica como representante e engraçado que as pessoas sempre falavam. A minha conversa geralmente terminava falando de imóvel. Era uma coisa muito natural. Mesmo que o cliente não fosse imóvel. A gente começava a conversar e às vezes, né, troca uma ideia daqui, às vezes pessoas de fora, né, às vezes começava a comentar e a gente acabava falando de imóvel. A gente até brinca, né, sobre isso. Até no meio familiar também. E
eu tava com uma ideia, assim, de mudar. Eu tava meio cansada do que eu tava fazendo, né? Sabe aquela coisa assim, eu preciso fazer uma coisa diferente. E eu comecei a pesquisar sobre o curso, né? Como que faz pra virar corretora e tal. Era meio que um plano B na minha cabeça, né? Eu pensei, vou fazer e... sei lá, né? Vai que de repente dá certo. Eu me inscrevi no curso e 2 dias depois, uma corretora que eu indiquei para uma amiga minha que estava vendendo apartamento, ela me agradeceu pela indicação, né? Veio me mandar mensagem, agradeceu. Obrigada, tua amiga falou que foi indicação tua, que tu me viu no Instagram e queria te agradecer. Daí eu falei, eu tô pensando em vender minha casa. Aí ela assim, onde que é tua casa? Eu comecei a conversar com ela, dela, eu acho que eu tenho cliente. E nessa dela falar que tinha cliente para comprar à vista, eu já pensei assim, agora eu preciso procurar outra coisa. E eu queria construir. Vou procurar terreno. Aí mapeei alguns terrenos, peguei o carro no sábado, coloquei a família e falei assim, não, agora a gente vai procurar um terreno pra gente. Bem empolgada. E vi um terreno e fiz contato pelo site no sábado à noite. Só que com pretensão zero de que alguém fosse me retornar. E era um terreno na Tiradores. Aí deu acho que uns 40 minutos depois que eu mandei a mensagem, ainda coloquei assim, pode me retornar na segunda, não tem pressa. A pessoa começou a falar comigo, a corretora. Provavelmente estava de plantão. Aí a gente começou a conversar, ela queria entender um pouco melhor como é que era a minha busca. Daí eu expliquei, eu não tô pronta para comprar. Eu já fui dizendo quem eu era e o meu cenário, né? Eu não tô pronta para comprar, tem uma possibilidade de vender minha casa, aí com esse valor eu vou comprar um terreno, expliquei tudo para ela. Mas qual região? E aí a gente começou a conversar. Daí eu falei, não, essa região eu sei que tá crescendo, que vai acontecer isso, tem o Cidade das Águas e tal. E comecei a falar. Aí ela assim, tu é corretora? Tu quer fazer parceria? Daí eu falei assim, não sou corretora. Mas eu já pensei em ser. Daí ela assim, tu já pensou em ser? Daí eu falei, sim. Aí ela, eu tô precisando de gente pra trabalhar na minha imobiliária. O que tu faz? Eu falei assim, sou representante comercial. Porque tu entende tanto do mercado, tu tá tão antenada que eu achei que tu era corretora. Daí eu falei assim, não sou. Daí ela, tu quer ser? Daí eu falei assim, quero. Então vem segunda-feira conversar comigo. Daí eu fiquei meio assim, né? Pensei, meu Deus, segunda-feira, ela, o que eu tô fazendo, né? Aí eu falei assim, tá bom. Então segunda-feira eu vou. E fui. Bem corajosa, né? E fui e conversei com ela, que é a Thelma, né? A proprietária ali da Suprema, que é a imobiliária que a gente trabalha hoje. Resumo da ópera, eu sou um lead, que virou uma corretora. Era pra ser um cliente. Eu era pra ser um cliente. Não comprei o terreno até hoje. Né? Sério? E não vendeu a casa? Não. Te enganaram. Me enganaram. Mas foi vamos dizer assim, que foi... O errado que deu certo. O errado que deu certo, Sim, tudo isso pra casar com aquela informação, né? Exatamente, e assim, né? Porque se não tivesse essa possibilidade de vender, você não ia procurar terreno, não ia achar lá. E se ela não tivesse caído no plantão da Thelma, que é a proprietária da imobiliária, possivelmente essa oportunidade não iria surgir, né? Exato. Porque outros corretores iriam Tinha que enxergar ser ela naquele como final de cliente. semana também. E a Thelma enxergou ela como uma potencial corretora. Então, casou tudo bem certinho, né? Que bom. E a sua história, Vanessa? Me conte a sua história. É tão cheia de detalhes que nem... Eu vou tentar resumir um pouco, né? Mas é um pouco de desvio também de formação. Eu acho que quem tá nesse meio normalmente acaba passando por isso, né? A minha formação, desde novinha, eu vou fazer educação física. Comecei na faculdade com 17 anos. Me formei em educação física, fiz pós-graduação, fiz todos os estágios que precisava. É que corretor precisa ter um preparo físico também. Físico e mental, né? Porque eu fui fazer Tem que correr atrás de cliente. Fui fazer estágio nas escolas e daí eu comecei a entender que talvez não era muito meu perfil. E eu já trabalhava na Copapel, que é uma empresa bem consolidada aqui em Joinville, onde eu trabalhei no comercial por 10 anos. Uma empresa que me ensinou muito aqui em Joinville também. E durante essa minha função na Copapel e essa minha vida de graduação ali de educação física, eu comecei a entender que não era muito o que fazia sentido assim para mim, né? Tanto que quando eu saí da Copapel, eu pensei, não, agora eu vou focar na área de educação física, vou batalhar para isso, na área que eu me formei. Só que a veia comercial, quando tu entra nisso, ela sempre te puxa para esse caminho. É impossível tu tá 10 anos no comercial e do nada tu querer sair. E na Copapel, eu tive uma gerente que hoje também é minha gerente ali na imobiliária, que é a Fábio, que ela me mostrou o caminho da corretagem, o mundo imobiliário, né? Ela falou, Vanessa, tem um comercial que tu não conhece ainda,
que é a parte de corretagem de imóveis, e eu vou te apresentar. Eu falei, não, Fabi, capaz, não tenho perfil para isso. Ela Não também é já tinha CLT. saído da Copapel já. Ela já tá. tinha saído da Copapel também para iniciar o projeto de construtora aqui em Joinville, que ela representa a IMA aqui em Joinville, que é uma construtora, né? E também faz parte ali da Suprema. Ela atua ali na Suprema. Falei, não, Fabi, capaz, não é CLT, não tem um fixo, como é que eu vou trabalhar nesse mercado assim, né? Muito instável. Daí ela falou, se prepara, se organiza e depois a gente conversa. Mas daí eu saí da Copapel, tentei novamente voltar ali para de educação física, não me adaptei, finalizei o curso de TTI e falei, agora vai ou racha, né? Vamos ter que ir para cima. Daí fiz o estágio do TTI em uma outra imobiliária menorzinha lá do bairro, enquanto isso, e fui trabalhando aos poucos, vendendo imóveis de início, assim mesmo, Minha Casa Minha Vida, imóveis de início, né? Só que daí isso foi em 2021, a gente decidiu empreender. Aí eu pausei a parte de corretagem. Eu acho que é difícil também quem não tem uma pausa nesse mercado, né? Tive que pausar a parte da corretagem para me dedicar ao empreendimento que a gente resolveu abrir, que era uma franquia. Uma franquia aqui em Joinville. Daí, durante esse período de 2, 3 anos, eu me dediquei somente à franquia. Porque quando tu abre um negócio, ou tu tá na frente, Claro. ou a coisa não prospera, Pelo menos né? no início, né? Pelo menos no início. Era essa a minha ideia. Eu vou ficar aqui só no início, depois eu já vou voltar para corretagem de novo. Só que quando tu começa a se envolver e o empreendimento é teu e o negócio é teu, é difícil, né? Tu conseguir conciliar as duas coisas. Aí em 2024 eu comecei a voltar de novo para o mercado imobiliário, foi quando abriu a Suprema, em 2023. Daí em 2024 a Fábio conversou comigo, vem só meio período, Vanessa, só fica aqui com a gente meio período, eu preciso de alguém para assumir o setor de locação. Daí eu falei, ai meu Deus, vou tentar conciliar. Daí eu ficava meio período na imobiliária e meio período na loja que a gente tinha, que é uma franquia do The Best aqui em Joinville. Ainda está funcionando, tudo certinho, mas a gente desfez a sociedade. E daí eu comecei a fazer esse malabarismo. Só que chega uma hora que também não dá mais certo, né? Uma hora ou tu fica em um, ou tu fica em outro. Aí eu decidi me dedicar 100% à corretagem e me envolver 100% na imobiliária. Foi onde eu comecei a ficar integral como corretora e tô desde final de 2024 até hoje lá na Suprema. Aí de locação depois eu passei para corretora e hoje eu atuo também na parte gerencial da imobiliária, cuidando um pouco mais das partes burocráticas também. Entendi. E esse malabarismo que você falou, o corretor tem, né? Não fica na frente do sinal ali sei lá, com fogo ou com bolinhas, mas... É um jogo de cintura constante. Folheto, né? Entregar, conversar. É os plantões, né? É um... E conciliar tudo. Que nem a Adri tem filho, eu não tenho filho, mas é um malabarismo, principalmente quando é mulher, né, Adri? Conciliar casa, filho, cliente, porque não é um trabalho que tu começa às 8 da manhã e termina meio-dia, volta 1h30 e sai às 18. De segunda a sexta. Não, é de segunda a segunda, a hora que precisar, né? Já que você falou, Adri, com filho, né, Adri, só não faz teu filho fazer aquele vídeo de apresentar que tu trabalha, porque tá chato tá já, chato né? já, Enjoa, ficou né? manjado. A Adri adora como é que fala? Aqueles vídeos que viralizam assim. A Adri adora os vídeos de modinha. Eu só não faço. Falando nisso nos vídeos, né, Adri, eu não tenho a Vanessa ainda aqui, mas nas redes sociais eu vejo que você tem muito desabafo, tem muita vídeo explicando coisas, e é assim, é do carro, é o mais natural possível. Isso é o que transfere a verdade que realmente os clientes precisam? Eu acredito muito nisso, né? A gente não tem como criar um personagem e manter esse personagem. Eu prefiro ser muito real, assim, nas minhas falas, né? E expor algumas coisas até como questão de desabafo, às vezes, do dia a dia, mas também acaba servindo como dica, né? Às vezes dica para um cliente comprador, dica para um cliente vendedor, né? E a gente sabe que a gente que está no mercado, nada melhor do que transmitir nossas informações, né? Quem tem a vivência. Então, eu tô tentando criar uma constância, confesso que é difícil, porque, querendo ou não, a gente precisa também pensar no que vai falar, organizar as ideias, né? E a vida da gente é muito corrida, por incrível que pareça, né? As pessoas, eu acho que elas não imaginam tudo que a gente faz. Nos bastidores, Nos né? bastidores, né? É muita coisa. Então, e a gente que trabalha com imóvel pronto, imóvel de terceiro, né?
eu digo assim que é muito trabalhoso, porque você precisa dar uma atenção para o vendedor e você precisa dar uma atenção para o comprador. E quando a venda acontece, é uma junção de todas essas pessoas, né? São vários envolvidos. É diferente de você vender um imóvel na planta, né? De você vender para uma construtora, né? Vender o produto de uma construtora. É muito diferente. Então, eu não vou dizer que vender terceiros é mais difícil, mas dá mais trabalho, né? Porque... Até o pessoal do lançamentos lá brinca, a né? gente tem o setor de lançamentos lá, né? Aí, às vezes, eu tô assim... eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que falar com fulano. Aí eles brincam, Adri, sobe a escada, vem brilhar com a gente, vender lançamentos, é mais fácil. Eu falo assim, não consigo. Eu gosto de ter essa coisa, né? E por mais que ocupe mais tempo, que a gente acabe se envolvendo mais, né? Tendo mais trabalho, eu acho que é mais gente feliz, né? Eu brinco O que resultado, né? o resultado parece que ele é mais prazeroso, assim. Envolve uma família que está vendendo por N motivos, né? E outra família que está comprando por N motivos também. Então, a gente acaba se envolvendo em várias histórias, né? E, às vezes, a gente precisa desabafar ou precisa, né, soltar alguma coisa para servir de, como eu falei, de dica, né? Tanto para melhorar e a gente aprende muito. Né? Eu vejo assim que talvez você é uma designer, né? Uma profissional, uma educadora física, mas assim, o corretor é um psicólogo, sei lá, Sim. eu não sei o que pode ser mais, Psicólogo, às vezes advogado. às vezes um engenheiro também, para assim, Engenheiro. aqui dá para fazer isso, aquilo, um arquiteto, mas às vezes assim para entender também a questão assim, né, para o que vocês querem, né? E aí o cara fala assim, poxa, eu tenho filhos e tal, tenho 4 filhos, preciso de uma casa de 5 quartos. E aí assim, pô, tem que pensar, né, assim, poxa, agora tem que ir atrás dessa casa, mas não pode ser qualquer casa, tem que pensar, eles têm filhos pequenos, então ter uma área para brincar, Sim. né? Os filhos já são grandes, não adianta também ter vários quartos, se os filhos já são adultos, daqui a pouco já saem e vai ficar tudo aquilo. Então, assim, é uma coisa de aconselhamento também, né? Então, às vezes eles falam que... É quase um trabalho investigativo, também, em algumas né? situações. Pois é. Eu até falei sobre isso essa semana, que... Talvez tenha situação assim que o cara, assim, eu sei a casa certa, mas não está à venda. Eu vou ter que Sim. convencer a pessoa de vender. Exatamente. E a gente faz isso. Só que muitas vezes a gente, né, o cliente ele não sabe disso. Então ele pensa assim, eu tenho que achar o que está à venda. Aí vai lá, procura, às vezes, sei lá, na internet, olha um monte de anúncio. Ele não sabe se aquela casa ainda está à venda. Ele não sabe como que é a negociação naquele imóvel ali, como é que está a documentação, né? Então ele não tem noção. E eu acho que isso é uma das coisas que está despertando um pouco na gente também, né? De fazer algumas mudanças, tanto nas nossas redes, né? Quanto até estar aqui para conversar um pouco sobre isso, né? E fazer os clientes entenderem que, às vezes, o que eles precisam e o que eles querem não está no mercado no momento. Porém, quando você consegue entender que o corretor ele é o teu meio de chegar no que você precisa, eu acredito muito que quando essa comunicação se alinha, né? Quando a gente consegue puxar do cliente as informações, as dores, né? O que ele precisa, o que não faz mais sentido no imóvel que ele está hoje, o que ele está buscando. Eu brinco assim, que a mágica ela acontece, né? Então, assim, o cliente ele precisa confiar em nós, né? Como profissionais, de que a gente não está aqui só para fazer uma venda, né? A venda ela é consequência, né? É como eu brinco, se eu não vender para ti, eu vou vender para outro. E isso, a gente é do comercial, a gente sabe como funciona o mercado, né? Então, eu até falei sobre isso essa semana, que quando o cliente entender que ele precisa esmiuçar pra gente, que quanto mais transparente ele for, que quanto mais informação a gente tiver, não é porque a gente quer saber da vida dele, da conta bancária dele. Não, isso aí pra mim é detalhe, né? Mas é um detalhe que vai fazer diferença na minha busca e que vai fazer com que a gente otimize tempo, que a gente sabe que, né, tempo hoje, eu tenho cliente que eu consegui fazer uma visita em 1 ano, porque a pessoa vive na correria. Então, assim, a gente consegue entender o que é prioridade para esse cliente e a gente consegue ir atrás do produto, né? Porém, para isso, a gente precisa das informações, que é como tu diz, né, Vanessa? O que o cliente não fala, a gente não sabe. Eu não vou conseguir adivinhar, né?
que o Wagner precisa, qual que é o potencial de compra dele. Às vezes ele acha que pode comprar uma casa de 500 mil, mas pode comprar de 1 milhão. E você ajuda a gente bastante nisso. A gente incomoda bastante o Wagner nesse sentido. Então, é o que o cliente não sabe, eu não sei. Eu não vou ficar deduzindo, vou ficar te mandando casa de 2 milhões, de 500 mil, com 2 quartos, sendo que tu tem 3 filhos. Não faz muito sentido, né? A gente sempre fala, vomitar um monte de informação sem antes entender o que realmente faz sentido para o cliente, né? O que ele realmente precisa, o que vai atender ele e a família dele. E o que a gente precisa agora, pessoal, é para um rápido intervalo, né? Mas na sequência tem mais Pode Morar e esse bate-papo sobre o mercado imobiliário continua na sequência. Aguarde aí que a gente já volta.